Eu queria também que vocês comentassem um pouco, na esteira da pergunta da Larissa, sobre o REUNE, em que medida, não apenas o REUNE, mas o que vem acontecendo em todo o sistema de ensino mundial, né, se expressa com clareza a impossibilidade da expansão do ensino de uma forma democrática. O que nós estamos vivenciando, na verdade, é uma massificação do ensino que nada tem a ver com uma educação democrática. Nós estamos explicitando, acho que com a crise, nessa medida ela é pedagógica, né, a contradição capital-trabalho de uma forma cada vez mais aguda. Quem está pagando o preço da crise é a classe trabalhadora, que está ficando desempregada. Isso por um lado da crise. Por outro lado, a conversão de grandes somas do fundo público, não é, que poderia se destinar a políticas de garantia de direitos sociais, transferidas para o setor financeiro e para o setor produtivo da chamada economia real. Então, me chamou muita atenção, essa semana passada, dois textos que eu li, um do Le Monde Diplomatique, falando sobre a situação das universidades francesas, que estão, desde as mais à esquerda até as mais à direita, em greve, com grandes manifestações, e o motivo fundamental é porque lá também, a partir do Acordo de Bolonha, se fez uma universidade que segue a mesma trajetória de todos os demais níveis de ensino, não é? Que é uma universidade para a classe trabalhadora e uma universidade para a elite. Então, a criação de 12 polos, de 12 écoles, que vão ser polos campus, assim chamados, aonde vai se ter recursos financeiros suficientes para comprar o trabalho de professores de todas as partes do mundo, grandes cientistas, e aonde ingressará a burguesia, que vai alimentar o aparato de Estado e vai alimentar também os níveis decisórios e os níveis de comando das grandes empresas. E, por outro lado, a universidade pública, não é, dirigida aos trabalhadores que ingressam na universidade, mas que terão os professores, em primeiro lugar, num regime de trabalho absolutamente precarizado, onde o Estado vai ter o poder de definir esse professor é produtivo, fica na pós-graduação, o que não é produtivo vai dar aula. Não é? Então, essa divisão interna na universidade. Isso para falar de um lugar que tem uma tradição histórica de luta da classe trabalhadora, de conquista de direitos, etc. E, por outro lado, me surpreende também a presença da Universidade dos Ofícios, não é? Defendida pela Unesco e que surge no Equador, para que todos os povos tradicionais possam chegar à universidade, porque essa é uma demanda generalizada. Uma universidade, não é? Onde cada atividade formativa, isso para manter a tradição e a cultura dos povos, para descolonizá-los, não é, das tradições colonizadoras europeias, etc. Vamos realimentar e revalorizar o saber dos povos tradicionais. Onde nessas universidades dos ofícios, cada atividade formativa dispõe de suporte de laboratório, oficina, espaço criativo e inovador, empresa, instituição ou outro. Os cursos procuram gerar rendas graças ao estímulo de atividades comerciais e turísticas dentro do processo de formação. Então, onde também há uma apropriação de todo um discurso, não é, da esquerda latino-americana e uma reversão dessa perspectiva num processo de apropriação desse saber e desse conhecimento e dessa atividade, né, da classe trabalhadora indígena da América Latina, aparentemente para resguardar os seus direitos de manutenção da sua cultura, numa reorientação para um mercado altamente sofisticado que vai suprir demandas na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco. Bom, perguntas especificamente não foram muitas, mas então vou aproveitar o espaço para tentar fazer algumas considerações sobre elas e tentar encaminhar algum fecho que, confesso, vai sair meio de bate-pronto. Não pensei em nada não, mas vamos ver o que é que sai. Continua gravando? Bom. Vocês lembram o que aconteceu com o recupero, né? Tem que tomar cuidado às vezes.
Antônio Dias, é isso? Cadê o companheiro? Eu anotei certo, é isso? Antônio Dias? Tá. Eu não sei se eu entendi bem. Então, por favor, se eu for por outro lado, você me corrige. Mas você me perguntou algo a respeito do que poderia ser sugerido em função do anúncio que foi feito no investimento da Petrobras em relação à construção de... eu não guardei o número. Enfim, vários petroleiros. E enfim, aí você fez uma certa relação a respeito da mão de obra que produziria esses petroleiros. Enfim. Olha, sempre sou taxado de pessimista, né? Mas eu diria o seguinte: não sei se esse plano de investimento ele vai se efetivar ou não. Pode ser que sim. O que eu sei é o seguinte, e isso é indiscutível. Em função da crise mundial e a redução da taxa de crescimento da economia mundial, a demanda por petróleo já caiu e vai cair ainda mais. Vai cair. Não à toa a OPEP, que é o cartel dos países produtores e exportadores de petróleo, se reuniu já uma vez e tem já um cronograma de reuniões agendado para um curto espaço de tempo, na tentativa de reduzir a produção de petróleo para que não continuar produzindo como estavam produzindo, porque como a demanda vai cair, o preço do petróleo não despencar. Enfim, mas para resumir, o que eu quero dizer é o seguinte: vai que, de fato, esse investimento anunciado pela Petrobras se efetiva e são produzidos 140 segundos petroleiros. Minha pergunta é o seguinte: para carregar o quê? Nós vamos fazer o que com esse petróleo? Exportar para quem, se ninguém está comprando? Não é que ninguém está comprando, bem essencial, mas não compra no ritmo que vinha comprando há algum tempo atrás. Então, eu temo que esse plano de investimento, ainda que se efetive, dê com os burros na água e nós tenhamos, para usar uma linguagem tecnocrática, uma capacidade ociosa, nesse caso particular, muito grande. É claro que a Petrobras tem um componente eleitoral. Já foi anunciado que a Petrobras não vai diminuir seus investimentos dentro do programa do PAC, que o PAC, aliás, a sigla é ótima, é um PAC, não um TRAC, sei lá. Não é nada. Se for fazer as contas, não dá nada. Mas, enfim, do ponto de vista do marketing eleitoral, o PAC, a tentativa do governo manter investimentos para tentar recuperar a economia brasileira, é aquela ladainha que nós conhecemos. Mas do ponto de vista econômico, construir petroleiro hoje, na situação, para transportar o quê? Eunice, primeiro a questão da Universidade dos Ofícios no Equador, realmente não sabia e me surpreendeu. A proposta é de formação de empreendedores, ou para usar a linguagem neoclássica na teoria econômica tradicional da direita, de capital humano, que é uma contradição em termos, né? Capital humano é uma coisa que não existe. Mas realmente me surpreende. Eu vou me informar sobre isso, porque, inclusive no Equador, que se propõe contra-sistêmico, contra-hegemônico, alternativo. O programa da Unesco. Que está sendo aplicado no Equador. Dentre outros países. Peru também. O Peru não me surpreende, mas o Equador... Oi? Vou atrás disso, realmente eu fiquei